Então, a gente vai começar ali pela parte de interface gráfica do cadastramento de cliente. Tá? No projeto, a gente vai seguir o mesmo padrão de pacotes. Então, a gente vai criar dentro da interface app um novo JFrame, né? Um form JFrame. Esse form JFrame vai ser o JF cliente. E o JF cliente, como formulário, ele é um pouco maior, né? Que o formulário de cadastramento de cargos, porque ele vai ter bem mais informações. A gente vai precisar fazer uns ajustes, tanto de tamanho quanto de tela. E alguns ajustes também são ajustes padrão, né? Todo formulário deve se comportar seguindo um determinado padrão que a gente já discutiu aqui anteriormente. A primeira coisa que a gente faz aqui é utilizar um título, né? Dar um título para a página, para o arquivo, para que na barra de títulos ele seja padronizado. Só para verificar aqui qual padrão que a gente está utilizando, lá no formulário JF cargo, a gente coloca lá gestão de cargos, ou seja, lista, insere, altera, remove e pesquisa. Então, mesmo a gente vai fazer aqui, o formulário de cliente vai ser gestão de clientes, é o nome do formulário. A propriedade de full close operation, que é o que acontece quando a gente fecha a janela, vai ser a operação de dispose, ou seja, some com o formulário, né, oculta o formulário e libera a memória. Bom, agora a gente vai colocar os componentes que já são padrão aqui para os formulários. O primeiro que eu vou incluir é uma tabela, né? A gente já utilizou no formulário de cadastramento de cargo. Vou só puxar aqui a tabela, onde a gente vai listar todos os clientes. Vou ajustar aqui a largura, né? Bom, alguns botões a gente vai ter que incluir também nesse formulário. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar esses botões que estão aqui, ó, no cadastramento de cargo. Eu vou selecionar todos, dou um Ctrl C e vou utilizar aqui o Ctrl V. Já vai direto aqui para a gente os botões gravar, excluir, novo e buscar. Inclusive, ele já altera aqui, ó, os nomes, que a gente vai ter simplesmente que fazer alguns ajustes bem menores. E aqui é uma parte bem importante, incluir o formulário, né, construir o formulário de gestão de clientes, que vão ter bastante campos, né, bem mais. Então, a gente vai incluir alguns labels na tela. O primeiro label vai ser para a gente colocar o nome do cliente, que é um campo bem grande. Depois, a gente vai ter um label para a data de nascimento, certo? Vou colocar essa data de nascimento aqui. Data de nascimento. Vou abreviar aqui. Vou incluir um label para CPF aqui na sequência, tá? CPF, mais um label para RG. E depois do RG, um label para o órgão expedidor. Depois a gente vai incluir aqui, órgão expedidor não tem. Enfim, RG, depois a gente vai colocar um label para gênero. Tá?
aqui no gênero. Depois, a gente vai incluir campos para telefone, né? Um para telefone fixo, um para telefone móvel. Então, vai ser assim, ó, telefone fixo. Vou incluir um label, que ao invés de colocar um label telefone móvel, vamos colocar celular, né? Visualmente vai ser mais intuitivo. Um campo vai servir para e-mail. Depois para profissão. Essas duas informações são bem grandes, né? Vou incluir aqui, ó, profissão. Nessa gênero aí, um combo box não ficaria melhor, não? Sim, a gente vai incluir um combo box. Por enquanto, a gente está colocando só os labels, né? A gente vai incluir um combo box aqui de gênero, onde vão ter as opções, porque são opções enumeradas, né? E o mesmo vai servir para tipo de endereço, que também vai ser um combo box. Tá? Vou incluir depois de profissão um label para renda. Aqui vai ficar bem alinhado ali ao label de cima. Vou colocar aqui renda. Depois vamos colocar mais informações aqui. Uma delas vai ser para habilitação. Lembrando que a habilitação é importante para esse tipo de negócio, justamente porque o cliente ele precisa da habilitação para conduzir o veículo, né? São as regras do negócio. Aqui eu vou colocar um campo para vencimento da habilitação. Depois a gente vai ter informações de endereço, né? Então seria interessante que a gente coloque aqui, vamos ver se vai ser necessário colocar agrupado, né? Vou colocar aqui, ó. A primeira informação de endereço é tipo, né? Tipo de endereço, também que vai ser um box. Depois do tipo de endereço, a gente vai ter o logradouro, né? O nome da rua ou da avenida, ou da praça, ou da alameda, por isso a gente usa logradouro, senão fica parecendo que é só rua, né? Depois a gente inclui um label que vai servir para o número, né? Caso haja um número desse endereço. Depois um complemento, vou colocar aqui, que pode ser apartamento, sala, enfim. Depois a gente vai colocar aqui CEP. CEP. Um label para cidade, né? E um label para a unidade federativa ou para o estado. Vou colocar aqui. Ideal também que o estado também seja um combo box, né? Bom, agora que a gente tem os labels todos, a gente vai incluir os inputs, né? O primeiro vai ser um text field, campo de texto aqui, ó, para o nome. Vamos só ajustar o tamanho por enquanto, né? A largura dos componentes vão aparecer. A data de nascimento vai ser um campo formatado, portanto, a gente vai usar o formatted field na data de nascimento. O mesmo vai servir para CPF, que vai ser um campo formatado, certo? Depois a gente vai incluir para o RG um campo de texto simples, tá? E no gênero, a gente vai incluir aqui o componente Combo Box. Já a gente vai personalizar ele com os conteúdos aí, tá? Agora, para telefone fixo, vai ser um campo formatado, que tem uma máscara para o telefone fixo, né? Ajustar aqui a largura. Depois, para o celular, também um campo formatado.
ajustar aqui a largura dele. Para e-mail, mesmo que utilize máscara, vamos colocar um campo de texto comum, porque informação textual, se eu preciso fazer alguma validação, a gente faz no código, no Java, diretamente. Depois do e-mail, a gente vai ter profissão, também vou colocar aqui um campo de texto, tá? Esse é um campo livre para digitação. Depois, a gente vai ter um campo para renda, um campo formatado. Depois de renda, vamos incluir a habilitação. Vou colocar um campo de texto, vou colocar formatado também, né? Número de habilitação, é só numérica, informação, e um campo formatado para a data de vencimento da habilitação. Só para manter um padrão de largura aqui, eu vou alinhar ele aqui, ó, um elemento aqui de cima. Depois a gente tem o tipo de endereço, que vai ser um combo box. Vou selecionar aqui o combo box. Depois o tipo de endereço, a gente vai incluir logradouro, que é um campo livre, campo de texto. Depois a gente vai incluir um número, que vai ser um campo formatado. Aqui, a número. Vou ajustar ele aqui na tela. Depois a gente vai ter o complemento, que é um campo de texto simples. Depois desse complemento, a gente vai incluir um campo formatado para CEP. Aqui. Depois, a cidade, por mais que esteja aqui um campo pequeno, vamos incluir um campo de texto aqui. Preciso ajustar depois, a gente muda, coloca uma largura maior, um campo maior. E o estado também vamos incluir como combo box. Vamos incluir todas as siglas aqui, tá? Só ajustar ele aqui na tela. Muito bem. Agora a gente já pode reajustar aqui os botões, colocar eles um pouco mais para cima e aumentar aqui um pouquinho a altura da tabela, para que ela preencha o máximo da tela possível aí para a gente conseguir mostrar mais informações do cadastro de cliente. Agora a gente vai começar a renomear os inputs. Isso é importante porque depois no código fonte a gente vai precisar acessar esses inputs, né? Então, se a gente não dá nome para eles, a gente depois fica um pouco perdido na hora de criar o objeto. Então, eu vou primeiro remover todos os textos que ele traz por padrão, né? E é óbvio que eu vou ter que fazer alguns ajustes aqui de largura, porque os que estão com a largura pré-definida, da maneira em que eles foram incluídos aqui, eles vão se reajustar, né? Todos eles mudam de tamanho. Um trabalhinho precisa ser cuidado, mais um campo de texto aqui para e-mail, profissão, para renda. Depois a gente vai mudar os nomes dessas variáveis, porque cada um input desse é uma variável, né? Ela basicamente é exibida visualmente aqui, mas ela é uma variável acessível, né? Na verdade, cada um input é um objeto de uma classe, né? Então a gente tem uma classe JTextField e cria um objeto para incluir na tela e trabalha com o posicionamento deles, né? Então aqui o nome para o primeiro input, a gente vai mudar o nome da variável com o botão direito, alterar o nome da variável, vai ser o txt nome. Depois a gente tem o txt data nascimento, também vamos alterar o nome da variável aqui.
TXT data, nascimento. A gente opta, obviamente, por digitar por extenso, da mesma forma que criamos um banco de dados. Isso para seguir um determinado padrão, né? Não significa que seja certo ou errado abreviar o nome de variável. A gente sempre determina um padrão e segue esse padrão. E quando a gente definiu que os campos na tabela seriam por extenso, então é interessante a gente seguir o mesmo padrão aqui na aplicação. Para o Combo Box, como ele é um Combo Box, a gente vai utilizar o prefixo CBB de Combo Box, né? Gênero, simplesmente para identificar qual é o tipo de componente que a gente está utilizando. Para input de texto vai ser TXT. Então, aqui, TXT, telefone fixo. Depois vai ter um TXT e não é celular, né? A gente vai trabalhar com o que está no banco de dados. Só para ficar mais simples para o usuário entender que esse é um campo de celular, esse vai ser um TXT telefone móvel, da mesma forma que está no banco de dados. Vamos alterar o nome da variável agora para TXT e-mail, mudar aqui o da profissão, TXT profissão, aqui mais um que é o TXT renda, depois a gente tem um input de texto para habilitação, TXT habilitação. Vamos incluir aqui agora, alterar na verdade, né? O nome da variável, que é o TXT data, vencimento, habilitação. Mais um combo box, que vai ser o combo box para tipo de endereço. Vai ser o CBB, tipo endereço. O logradouro vai ser como é um input de texto, TXT, logradouro. A gente vai ter um texto para um input formatado para número, TXT número. O complemento é um input de texto, TXT complemento. Aqui no CEP vai ser o TXT CEP. Depois a gente tem o TXT cidade. E por fim, um combo box para estado, que a gente chama no banco de dados de UF, cidade federativa, CBB, UF. Agora, seguindo o padrão para renomear todos os elementos, os componentes na tela, quando a gente copia os botões de um formulário para o outro, ele coloca ali, ó, numeração, né? Botão gravar botão excluir Então a gente vai só alterar isso aqui, ó. Ele está reclamando que tem dois componentes com o mesmo nome. Não sei se a gente colou ele duas vezes. Vou só ver se isso aconteceu. Ficou escondido aqui. Vou remover esses botões aqui. De repente vai ser mais interessante incluir esses botões, porque copiar e colar deu problema. Não custa nada, né? Vamos lá. Com 4 botões na tela. 1, 2, 3 botões, 4 botões no final. Um botão gravar, né? Um botão para só verificar qual o problema aqui no código fonte.
que está indicando ali um erro. Ah, sim, quando eu copiei os botões, olha só o que aconteceu. Ele já trouxe todo o código-fonte que estava embutido. A gente vai ter que remover isso depois. Então, eu posso, enfim, desfazer isso, considerar que os botões estão corretos ali. Só que a ação de clique desse botão gravar, por exemplo, ele vai ser implementado de forma diferente, né? Copiou e colou ali o código-fonte lá do... Copiou os botões do JF Cargo. Então, o que a gente vai fazer aqui é limpar esse código-fonte que veio junto, né? E a gente vai remover essas funções todas aqui. Botão excluir. Aqui, alguma ação de botão gravar. Enfim. Verificar aqui, vou dar um clean aqui nesse projeto. Pronto, ele já verificou que não há mais erros, né, de sintaxe, semântico de programação. Vou ver se eu consigo alterar o nome do botão aqui agora para o botão gravar. Bom, ele está enxergando ainda dois botões. O que eu vou fazer aqui então é clicar com o botão direito no projeto e fazer isso aqui, ó, Clean and Build. Limpar ali o que está no cache do projeto. Está fazendo aqui uma limpeza no cache do projeto. Vamos ver se a gente consegue alterar aí o nome dos botões, mas basicamente para padronizar os nomes. Não tem grandes impactos caso o nome dos botões fiquem daquela forma renomeados, da maneira que a gente copiou e colou do outro projeto. Agora construindo, né, o projeto novamente. Vai gerar um problema tão sério assim. Não, a gente pode voltar e deixar o botão gravar com esse nome mesmo. Agora, enfim, vamos atualizar aqui as informações da tabela. Vou chamar de TBL cliente. Vamos definir quais são as informações do cliente que vão aparecer aqui de maneira mais clara, né? Assim que o formulário é exibido. Vou aqui no conteúdo da tabela. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no conteúdo da tabela é zerar essa quantidade de linhas. Ele vem por padrão com 4 linhas vazias. Nós vamos mudar as colunas, né? A primeira coluna, eu imagino, deve trazer informação de nome, né? O nome do cliente. Uma informação importante para a gente colocar é a data de nascimento do cliente. Abreviando também. Uma outra informação importante é a gente saber, eu acredito que seja interessante a gente saber tanto a profissão quanto a renda do cliente, né? Para não ter que abrir o formulário para exibir esse detalhamento. E uma outra informação que eu acho que seria importante a gente colocar aqui, algumas outras, né? Uma delas é a data de vencimento da habilitação, porque aí dá para, por exemplo, ligar para o cliente e falar assim, ó, sua habilitação está para vencer, né? E aqui, por fim, incluir uma coluna para a cidade, né? Acho que isso daqui já faz um detalhamento interessante no formulário. Agora a gente precisa ainda, no gênero aqui, ó, a gente vem aqui, clica em cima do Combo Box, são opções que vão aparecer para o usuário.
Então, eu venho aqui nas propriedades e vou na propriedade Model, onde é possível incluir, a gente separa as opções dando uma quebra de linha, né? Então, nos gêneros que tem aqui disponíveis, são 3 opções, né? A primeira, aliás, vamos priorizar assim, pela ordem alfabética, né? Feminino, depois masculino, depois não informar. As 3 opções que a gente tem. Então, quando a gente seta o combo box com essas 3 linhas no model e o formulário é exibido, a gente pode fazer uma pré-visualização dele aqui. Ele já carrega por padrão uma, né? Eu acho que seria interessante a gente incluir uma opção vazia, né? Acho que seria interessante a gente incluir uma opção vazia aqui, ó. Então, vou simplesmente clicar de novo na opção Model. E aqui, ó, vou dar uma quebra de linha vazia dentro do módulo do Combo Box. Não aceita vazio. Então, eu acho que ao invés de vazio, a gente vai precisar incluir um espaço em branco. Aqui, ó, um espaço em branco. Aí ele dá essas opções agora, ó. Vazio, opção padrão, né? Aí ele tem aqui, ó, feminino, masculino e não informar. Vamos incluir ainda para o tipo de endereço. A gente vem selecionar, vai na propriedade Model. De endereço, a gente selecionou 2 opções. A gente definiu 2 opções no banco de dados. Uma, aliás, vamos deixar já uma em branco, né, um espaço em branco. Depois, residencial. E, por fim, comercial. Certo? Aqui a gente já tem essas opções. Agora, a gente vai precisar listar todas as unidades federativas para colocar aqui no estado, né? Qual é o estado que o cliente reside. Então, eu vou clicar aqui na opção Model do Combo Box de estado e a gente vai colocar todas as siglas. Não vamos trabalhar com, pelo menos a princípio, não vamos colocar os nomes dos estados por extenso. Vou colocar aqui um espaço em branco para dar uma quebra de linha. A gente vai começar aqui pelo Acre, né? Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará. São muitas linhas, né? Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, depois Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, depois Rio Grande do Sul, Rondônia, quase terminando, hein, pessoal? Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins aí para finalizar a nossa lista com todas as unidades federativas. Então, quando o formulário for exibido, e na opção Estado, a gente tem aqui, ó, um combo box com todas as unidades federativas. Isso evita com que informações sejam informadas de maneira errada ali no banco de dados, né, pessoal? Agora a gente vai colocar máscaras, por exemplo, nos campos que são formatados, né? Então aqui, ó, eu vou selecionar a data de nascimento. Existe uma propriedade chamada Formatter Factory, tá? Essa propriedade Formatter Factory tem algumas que já vêm pré-definidas, tá? Mas eu vou colocar simplesmente máscara e vou colocar customizada. Vou colocar assim, ó, jogo da velha, né? São 2.
uma barra, depois jogo da velha mais 2, uma barra e depois mais 4. Ou seja, vão entrar 2 caracteres, barra, 2 caracteres e depois barra e mais 4. E aí a gente vai conseguir colocar a data de nascimento. Por exemplo, quando pular para esse campo, a digitação, né? E eu não consigo digitar aqui, por exemplo, letras, tá bom? Para CPF, a gente vai colocar o mesmo estilo de máscara, tá bom? Aqui no CPF, vai em Formatter Factory. Vamos informar aqui o padrão é máscara, customizada. Para CPF são 3 dígitos, né? Depois um ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, um tracinho e mais 2 dígitos. Esse é o formato que a gente vai aceitar aqui para CPF, né? E quando a gente vier aqui, o formulário estiver sendo exibido, a gente vai colocar aqui no CPF, tá já formatado. Não permite colocar mais informações, mais dígitos do que isso. Agora a gente está faltando colocar aqui para o telefone fixo. Vamos no Formatter Factory. Aqui, ó, no Formatter Factory do telefone fixo. Colocar uma máscara customizada. Vai colocar assim, ó. Abre parêntese, 2 dígitos, fecha. Vamos dar um espaço. Depois, 1, 2, 3, 4 dígitos, tracinho, 1, 2, 3, 4 dígitos, tá? Tá fixo. Para celular, a gente vai colocar uma máscara também, mudar pouca coisa ali do telefone fixo, né? Aqui em máscara, customizada. Vai ficar assim, ó. Abre parêntese, 2 dígitos. Fecha parêntese, espaço. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, tracinho, 1, 2, 3, 4 dígitos. Tá bom? Só para testar aqui ainda, para telefone fixo. Vou colocar aqui o telefone fixo, por exemplo, da faculdade, né? 3721 1026. E aí não tem espaço para colocar mais nenhum. E para celular, também não tem espaço para colocar mais informação. Vou só aumentar depois ali um pouquinho esse campo, né? Bom, agora para renda. A gente vai selecionar aqui, vai aqui em Formatter Factory. Já existem alguns padrões pré-determinados para número, né? Eu vou clicar aqui em número. Existe esse padrão aqui que eu quero usar, né? A gente vai separar os valores depois da vírgula, depois da casa decimal por vírgula e separar os numerais por ponto, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar ali como salário 1.045, por exemplo, né? Vendo aqui, ó, 1.045, certo? E aí, quando eu saio do campo, ele já coloca a máscarazinha ali depois da milhar. Agora, para habilitação, existe um padrão, né? Padrão para número de habilitação. Quantos dígitos são? Vamos verificar aqui. São quantos dígitos? Se não me engano, também são 11 dígitos. Na verdade, é CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Ela tem 11 dígitos. Então, a gente vai clicar aqui, ó, no Formatter Factory. Vamos colocar, como ele não tem máscara, né? É um número por extenso, basicamente. Então, a gente vai colocar 11 caracteres desse aqui, ó. Vou colocar um custom, tá? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dígitos. E depois, para finalizar aqui no vencimento da habilitação, vai determinar qual é o formato.
E a gente vai colocar formato padronizado, customizado, aliás, 2 dígitos barra 2 dígitos barra 4 dígitos, certo? Então, basicamente, a gente tem as máscaras prontas e o formulário pronto. A gente começar a implementar aí o CRU de cliente. Aí o próximo passo vai ser fazer a listagem das informações de cliente que estão no banco de dados aqui para essa tabela, certo?